Qual era o estado dos dois filhos da senhora nas drogas? Pastor, eles começaram a entrar nas drogas, começou a aparecer a droga em casa e eu ao princípio não queria acreditar que eles andavam na droga. Como mãe e como tinha criado os meus filhos, achava aquilo impossível, porque não foi essa a educação que eu lhe dei. Só que entretanto eu comecei a ver e comecei a questioná-los e eles diziam sempre que não era deles. Mas eles iam-se degradando cada dia mais, eu nunca podia contar com eles para nada. Era complicado, pastor. Não tinham, durante o dia dormiam, à noite saíam, e eu não conseguia dormir descansada porque as preocupações eram muitas, porque nunca sabia onde é que eles andavam. Entretanto, também recebia os telefonemas em casa que meus filhos estavam a dar entrada no hospital porque tinham tido acidentes, adormeciam nos semáforos. Pastor, era tanta coisa. Um tentou o suicídio. Que tipo de droga seu filho usava? Eles usavam erva, AX, cocaína, MD, álcool, bebidas fortes, cigarros. Quantos anos a senhora viveu o inferno de uma família destruída pelo vício? Foi à volta de perto de 10 anos. Qual era o estado que eles chegavam da noite? Eles chegavam inconscientes, a ponto de não conseguir nem sequer entrar em casa, que tinham que vir trazê-los em braços só para casa, que eles não tinham tino, pastor, para entrar. Abriu o portão e enquanto o portão abria automático, eles se adormeciam no carro, depois as pessoas passavam e eles estavam lá a dormir no carro. Era assim, pastor. Chegavam a ficar quantos dias fora de casa? Eles chegavam a ficar 3 dias fora sem eu saber nada deles. Desde sexta-feira até madrugada de domingo para segunda. Qual a pior situação que a senhora viveu com a droga, com o vício dentro de casa, que foi ali uma situação terrível? Foi quando eu me levantei de manhã e parei com uma arma no escritório e um bilhete escrito. E, entretanto, eu peguei na arma e a arma disparou. Disparou quase que me atingia a mim. O meu marido, ao ouvir aquilo, veio ver o que é que estava a passar e pega na arma também, porque a arma estava carregada, e a arma também disparou. Aquilo ali foi o fim. Mas algum dos filhos que pegou aquela arma? Foi um dos meus filhos que tentou suicídio. Seja sincera, considerando a situação, se a senhora não tivesse feito nada, ou se a senhora não tivesse feito algo como fez, onde a senhora acredita que iria parar aquela situação? A esta hora já não tinha os meus filhos comigo. Eles a esta hora já estavam mortos. Como foi? Deus te chamou para o altar? Fale desse convite de Deus para o altar. A decisão de sacrificar para mudar aquela situação dos filhos. Pastor, eu revoltei-me contra a situação porque assim, eu já sacrificava, só que eu nunca sacrificava o meu tudo. E havia sempre algo que não era tudo. Era até sacrifício, era fazer o meu esforço, mas não era o 100%. Não era sacrifício, eu gerava o meu sacrifício. Só que eu não me colocava na dependência de Deus. Até que chegou a altura que eu me revoltei, porque assim, como tinha acabado de perder o meu marido, eu também não queria perder os meus filhos. Então eu precisava deles e nunca contava com eles para nada. Eles dormiam na hora que eu estava a precisar deles, eu precisava de alguma coisa. Eu senti-me sozinha no mundo, sabia que tinha Deus, mas eu queria a minha família comigo. Eu precisava de apoio. Então eu revoltei-me e disse, meu Deus, eu não aceito mais isto, porque eu vou colocar o meu tudo no altar, vou colocar a minha família no altar de Deus e Deus tem que fazer. Porque assim como eu vou fazer, o Senhor também... Eu provei a Deus. Assim como eu vou fazer, o Senhor também vai mostrar que realmente é Deus e que tem poder e que vai transformar a minha família. Então eu coloquei tudo no altar de Deus. Ficou a minha família toda na dependência de Deus. A senhora resolveu sacrificar no momento mais difícil? A senhora tinha perdido o marido? Eu tinha perdido o meu marido e eu não tinha nada, pastor. O meu marido era o meu sustento. Eu na altura não trabalhava, não tinha nada, o meu marido era o meu sustento. O que Deus lhe pediu naquela época que a senhora estava viúva, 2 filhos drogados, numa situação humilhante, terrível? O que Deus lhe pediu? Não foi o pastor, Deus. Foi Deus mesmo que pediu, falou forte, pastor. Embora o diabo tentou também intimidar e olha que não vais conseguir, olha que tu não faças isso, mas eu não. Deus falou, eu ouvi a voz de Deus, obedeceu. E tudo o que eu tinha na altura não era que me estivesse a acrescentar, era que me fazia muita falta. E eu coloquei no altar tudo aquilo que eu gerei, tudo, pastor, nem um cento meu fiquei. Eu coloquei tudo no altar. Era o quê? Era uma reserva? Era o seu salário? O que era?
Era um dinheiro que eu tinha recebido e que era para fazer face a algumas despesas que eu tinha. E eu não me preocupei com nada disso e coloquei no altar. Eu disse, meu Deus, está aqui, é o meu sacrifício, agora o Senhor vai responder. Porque não é a minha vergonha, é a tua vergonha. Se o Senhor não mudar a minha vida, o Senhor vai ser humilhado, não vou ser eu. Aquilo lhe doeu, aquele que a senhora estava dando? Doeu, pastor, doeu muito, porque assim, eu deixei de pagar as contas, deixei de comprar alimentos para casa, mesmo depois da Fogueira Santa, e eu ainda sofri mais, porque assim, chegou uma altura que as coisas acabavam em casa e eu não tinha dinheiro para comprar. E então até mesmo os meus filhos sofreram a dor do sacrifício. A senhora lembra na época qual era o valor que a senhora pôs no altar, que lhe deixou na total dependência de Deus? Na época foi para cima de 10.000 euros. Mas a senhora colocou isso no altar tudo? Coloquei tudo, pastor. Alguém lhe obrigou? Ninguém me obrigou. Deus falou mesmo forte e eu coloquei tudo. Eu simplesmente obedeci. Deus respondeu? Respondeu. Eu logo que eu fiz o meu sacrifício, eu comecei logo a ver a diferença nos meus filhos. Foi de imediato, pastor. E eu comecei logo a ver uma diferença. Eles já não eram mais os mesmos filhos que eu tinha antes. Como é que foi a mudança? A mudança, eles começaram a chegar, a aproximar-se de mim, a começar a querer ouvir o que eu tinha para lhe dizer, começaram a ouvir as músicas, a ouvir a palavra, e eu comecei, Deus já está a agir. E Deus, a partir dali, começou a agir, pastor. Em 2 meses, meus filhos foram transformados totalmente. Quanto tempo? 2 meses. Deixaram vícios, deixaram namoradas que eles tinham, deixaram tudo, pastor. Os amigos, tudo. Eles não usam mais drogas? Não usam mais drogas, não usam álcool, não usam nada. Vamos ver quem são os filhos dela. Coloca aí. Olá a todos, eu sou o Xavier, eu estou aqui na igreja de Grândola. Hoje eu sou pastor, sirvo a Deus nessa igreja, mas tudo devido ao fruto do sacrifício que a minha mãe fez por mim. Foi a força que eu recebi através do sacrifício que ela fez que me deu a condição de eu sair da vida que eu vivia, vida de vícios, vida de destruição, várias tentativas de suicídio. Mãe, eu sei que tu estás a ver este vídeo e eu quero agradecer por várias vezes que eu já agradeci, mas eu continuo agradecendo, porque se não fosse a Senhora, se não fosses tu a fazer esse sacrifício no altar, com certeza eu já não estaria aqui. Das tentativas de suicídio, tu presenciaste uma em que eu carreguei uma arma para me matar, a arma disparou até lá na tua mão. Se não fosses tu sacrificando no altar, eu não estaria aqui, com certeza. Então eu quero te agradecer e eu tenho muito prazer em te ter como mãe. Deus abençoe a todos. Olá, Deus abençoe a todos. Eu sou o Flávio, filho da Dona Arminda, e como muitos já sabem, eu fui viciado. Eu tive a minha vida frustrada, fracassada, destruída por conta dos vícios. E hoje eu sou pastor da Igreja Universal. Estou aqui no Centro de Ajuda em Quarteira e só estou aqui porque um dia a minha mãe sacrificou por mim. Eu agradeço a Deus e, acima de tudo, e agradeço também à minha mãe, porque de facto, se ela não tivesse sacrificado, é muito provável que já nem vive eu estaria. E por isso, se você me está ouvindo agora, o nosso depoimento, e você quer ter o mesmo que a minha mãe tem, o mesmo prazer de ter os filhos a servir a Deus no altar, se você está lutando pelo seu casamento, você que é esposa, você que é mãe que quer a transformação do seu filho, livre das drogas, do tráfico, da criminalidade, você que quer ver a sua família transformada e abençoada, quer receber o mesmo que a minha mãe recebeu, faça o que a minha mãe fez. Eu agradeço acima de tudo a Deus, mas também te agradeço a ti, mãe, porque eu sei que naquela época não foi fácil fazer o que tu fizeste. Nós estávamos a passar talvez pelo pior momento das nossas vidas e tu foste forte, tu não foste fraca para obedecer a Deus no altar e colocar aquilo que Ele te pediu. Por isso, graças a Deus, à tua fé, à tua confiança e ao teu sacrifício, é que hoje eu estou aqui no altar, podendo ajudar a outras pessoas. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria? Fazia tudo, ainda com mais força, pastor. Eles hoje fazem anos. Por isso o maior presente que Deus me deu foi este. Porque não há nada maior, mais valioso que a salvação da nossa família. São gêmeos? São gêmeos. Está vendo? Que bênção. Quem deu para ela? O altar. Ela deu o que o altar pediu. O altar deu o que prometeu. E vai fazer o mesmo na vida de quem crê. Que Deus te abençoe.